continuando, a palavra de Deus fala claramente a respeito disso. O que é manifestação? Eu fui estudar no grego bíblico. Eu estou aqui com a minha boa e velha Bíblia, palavra-chave, e eu fui estudar o que significa esta palavra manifestação do Espírito, porque Paulo fala que o Espírito aqui, o Espírito Santo, se manifesta. E como ele se manifesta? Eu vou deixar para você decidir, você que vai ver esse vídeo. Como o Espírito Santo se manifesta? Bom, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, o Espírito Santo se manifesta por meio de dons espirituais. Mas essa palavra, mas a manifestação do Espírito. O que é manifestação? Eu fui no dicionário desta belíssima Bíblia, palavra-chave de grego e hebraico. Manifestação, segundo o dicionário grego, manifestação, tornar manifesto, tornar visível, observável. Essa palavra vem da palavra grega phanores, ou seja, a manifestação, tornar visível, manifesto, tornar visível, observável. Dicionário de Strong, página 2450, Bíblia, palavra-chave. E eu também tenho aqui o meu dicionário de grego e hebraico de Vine. Ele diz exatamente a mesma coisa. Ou seja, como é que o Espírito se manifesta? E eu estou falando aqui no ambiente do culto, amém? Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, doutrina bíblica. O pastor Antônio Gilberto já disse que todo poder, sem o devido controle, vira fanatismo. E o que nós temos visto não são manifestações do Espírito Santo, são fanatismos. Como é que o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo se manifesta? Pelos dons, pela palavra de sabedoria, pela palavra de ciência, pelo discernimento de espíritos, pela fé, por dons de curar, por operação de maravilhas, por variedade de línguas, por interpretação de línguas, por dom de profecia. Esta é a legítima, segundo a doutrina bíblica, e eu sou pela graça de Deus, eu gosto de estudar a doutrina bíblica, eu amo teologia sistemática, eu gosto de estudar teologia, doutrina a respeito da igreja, a respeito doutrina do Espírito Santo, doutrina de Jesus Cristo, doutrina de Deus. Eu amo teologia. Então, o estudo bíblico, uma boa interpretação, e eu não preciso ir muito longe aqui para fazer um estudo a respeito de todo o conteúdo do capítulo 12, que vai até o verso 31, porque depois aqui Paulo fala a respeito da unidade do corpo, porque como é que os dons, como é que cada um age em conformidade com a ação do Espírito Santo, porque Paulo fala a respeito aqui de todo o corpo tem o seu corpo, tem que ter orelha, tem que ter cabelo, tem que ter braço, tem que ter mão, tem que ter perna, tem que ter junta. E Paulo vai falando assim, usando uma figura, a figura do corpo, para quê? Para dizer que todos são importantes. Não há ninguém dentro da igreja que não tenha um dom espiritual e que não seja importante. Aqueles que a gente menos acha importante, eles são os mais úteis. Por exemplo, você conseguiria viver sem o pé? Você ia ter equilíbrio para se manter de pé sem o pé? E olha que a gente não dá muito valor para ele. Eles são que carregam o nosso peso, muitas vezes, e nos faz andar, ter equilíbrio. Né? Para quem joga futebol, o pé é importantíssimo, ter um pé bom para chutar uma bola. Então, Paulo vai falando a respeito disso, da unidade do corpo e das suas funções. Mas qual é a verdadeira manifestação do Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo se manifesta na igreja? Pelos dons espirituais, por 9 dons espirituais. Há uma outra lista de dons espirituais em Romanos capítulo 12, do verso... Deixa eu pegar aqui a referência. Romanos capítulo 12, verso 6 a 8. Outra lista ali também que fala a respeito, não são dons espirituais, mas dons de ministérios. Efésios 4, 11 em diante. E 1 Pedro 4, 10 e 11 também fala a respeito dos dons. Essa lista que eu mostrei, essa classificação que eu mostrei, que eu estou
mostrando para os irmãos, fala a respeito do quem deu essa classificação, quem mostra esse tipo de classificação não foi eu, tá? Mas eu falo, vou citar o nome da fonte, porque eu também concordo plenamente com aquilo que o pastor disse. Pastor Walter Brunelli, na sua teologia para pentecostais, muito bom, a respeito dos dons espirituais, na sua página 252, na doutrina do Espírito Santo. Paracletologia, ou seja, o pastor Walter Brunelli foi excelente no seu comentário, ele fez aqui uma classificação muito boa. Tem gente que não gosta da teologia sistemática dele, eu gosto muito, gosto muito e gosto de ler as literaturas deles, é muito bom, pregação também, inclusive, pastor Walter Brunelli. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que o Espírito Santo se manifesta pelos dons espirituais? Porque o que nós temos visto hoje são aberrações no culto a Deus, coisas que as pessoas têm visto e têm acreditado, têm abraçado como legítimo, quando na verdade é ilegítimo. Porque existe um problema sério, quando você não conhece, não sabe aquilo que é o correto, você, sem querer, você abraça aquilo que é incorreto achando que está certo. E isso, o que eu vou dizer agora daqui por diante, são coisas incorretas que estão acontecendo no culto a Deus, em culto de igrejas pentecostais, cultos de locais que deveriam ser referências de culto a Deus, de reverência, de uso dos dons espirituais dentro da sua normalidade, porque eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus, sou continuista, então na minha maneira de ver, eu não encontrei um versículo bíblico que diga que os dons espirituais cessaram. Para mim continua dom de profecia, continua dom de curar, continua dom de maravilhas, continua dom de sabedoria, discernir espíritos, interpretação de línguas estranhas, ainda que o apóstolo Paulo, e esse é um problema da igreja de Coríntios, que ela fez muito, foi valorizar em extremo as línguas em detrimento do outro. Porque eles queriam fazer eles estavam fazendo uma bagunça no culto. Aí alguém vai dizer assim, mas o que estava ocorrendo? Eles estavam todo mundo falando língua estranha ao mesmo tempo, tinha gente que queria profetizar tudo ao mesmo tempo, tinha gente que ia revelar tudo ao mesmo tempo. Então Paulo exorta a igreja, e por quê? Porque eles se achavam os espirituais. Verdade. Mas Paulo no capítulo 12, no verso 1, ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, irmão, eu não quero que vocês não tenham sabedoria, pelo contrário, o que eu vou dizer para vocês é para que vocês adquiram sabedoria de Deus. Sabedoria de como vocês devem se comportar num culto a Deus. Primeiro, Paulo não exclui línguas, mas ele regula. E é verdade. Aquilo que o pastor Antônio Gilberto disse antes de partir para o Senhor é verdade. Todo poder, sem nenhum controle, ele vira fanatismo. E qualquer estudante, toda teologia sem graça vira mecânica. Não tem graça de Deus. Ou seja, nós somos pentecostais. Eu espero que esteja falando com os pentecostais também. Eu também quero atingir nossos irmãos. Nós somos pentecostais. Será que nós não estamos correndo o mesmo erro? Será que nós estamos supervalorizando um dom e esquecendo os demais? Porque as pessoas só querem falar em línguas estranhas. Mas as pessoas, e os outros dons? São 9. As pessoas só querem ter 1 ou 2, quando muito. E as pessoas que falam em línguas, o apóstolo Paulo diz que aquele que fala, ore para que também interprete. Então nós devemos ter cuidado com o mau uso de dons espirituais, porque é o que está ocorrendo muito. Não nesses dias agora, porque agora o Brasil parou, as igrejas, muitas delas fecharam as portas, estão trabalhando aí com live, com vídeo, então elas estão, o culto normal estão acontecendo nas suas casas, nos seus lares. Mas existe um abuso grande a respeito dessas coisas. Mas o que é que está ocorrendo na igreja que me motivou a comunicar aos irmãos esse vídeo?
a falar a respeito dessas coisas. Daqui a um pouquinho eu volto.